Bom dia, queridos, lindos do meu coração. Vocês estão bem? Chegaram bem? Bem que a Jaque falou que só tinha gente linda aqui nessa igreja, nesse ministério. Bem que ela falou, e é verdade, hein? Muito legal estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, fiquei muito animado, muito feliz de poder estar aqui. E fiquei na expectativa a semana toda. E o dia chegou. Espero que a gente tenha um momento muito agradável e que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Amém? Vocês estão animados? Estão felizes? Estamos celebrando ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui juntos? Você entende que quanta gente gostaria de ter chegado até esse momento e não conseguiu? Quanta gente gostaria de estar aqui e não conseguiu estar? Então você é um privilegiado do Senhor. Você é alguém que Deus ama muito e fez com que você chegasse até aqui nessa manhã. Então que a gente tenha uma manhã de muita alegria, de muita felicidade, porque Deus vai falar conosco. Nós viemos aqui cultuar a Ele e viemos também ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Então que o Senhor fale conosco, que a gente esteja com o nosso coração aberto, disposto a receber aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós. Amém? Meu nome é Diego, eu pastorei a igreja Atitude ali no Rio das Pedras, Musema. Não sei se alguém conhece aquele pedaço ali. A nossa igreja completou 1 ano agora, temos feito um trabalho muito bom lá, tem sido muito abençoado por Deus. Muitas pessoas ao serem alcançadas na comunidade. Nós somos a primeira atitude na comunidade, né? A primeira atitude dentro da comunidade é aquela igreja. E através daquela nós já estamos abrindo outras, estamos abrindo na Rocinha, estamos abrindo lá perto de Água Santa também, no Morro do 18. Estamos chegando em Maricá também. Então nós estamos expandindo o reino para que todas as pessoas possam conhecer esse amor que é transmitido e passado aqui na Atitude. Eu acredito que nós devemos pensar nisso. Todo mundo, todas as pessoas merecem conhecer esse amor, esse acolhimento que nós temos aqui. Então, por isso que eu vou para as comunidades, vou com muito amor, porque também na comunidade merece chegar lá. Amém? Não somente aqui na Barra, não somente na Zona Sul, mas em todos os lugares nós precisamos chegar. E o que Deus trouxe no nosso coração hoje, eu vim trazer uma boa notícia primeiro. Eu queria dizer que Deus me trouxe aqui para te trazer uma ótima notícia nessa manhã. Primeira notícia que eu quero te dar é excelente, que a promessa vai se cumprir na sua vida. A promessa ainda vai se cumprir. Hoje eu quero falar um pouco sobre expectativa. A expectativa de uma promessa, a expectativa de nós aguardarmos a uma promessa. E essa expectativa é algo bom. Muitas das vezes a gente fica triste, chateado por estar demorando, pastor, já passou tanto tempo, já tem tanto tempo que essa promessa eu recebi, mas ainda não se cumpriu. Mas eu queria te dizer, se Deus falou, se Deus prometeu, creia que ela vai se cumprir na sua vida. E eu quero falar hoje sobre uma promessa que tinha para o povo de Israel. Uma promessa que eles receberiam um Salvador. Alguém que salvaria o povo de Israel, alguém que viria para libertar o povo de Israel de Roma. E essa promessa foi cumprida, graças a Deus, e por isso nós estamos aqui. E não tem como eu falar de promessa e uma expectativa de estar aguardando alguma coisa sem lembrar de quando a gente era criança. Não sei se acontecia na sua casa. Lá em casa, normalmente, quando meu pai ou a mãe ia trabalhar, a gente ficava ali chorando, querendo papai, querendo a mamãe para ir trabalhar, e a mãe dizia assim, olha, eu vou trabalhar, na volta eu vou trazer alguma coisa para você. Falava ou não falava? Era assim ou não era? Olha, eu vou trabalhar, papai vai trabalhar, mas na volta papai vai trazer alguma coisa, um presente para você. Aí você acalmava. Aí a gente passava o dia inteiro naquela expectativa, era ou não era? O dia inteiro na expectativa, na esperança, o que minha mãe vai trazer? O que meu pai vai trazer hoje? Aí chegava a noite, escurecia, você já estava ali, ó, tá chegando a hora do meu pai chegar, chegando a hora da minha mãe chegar. Cara, vê se não é verdade, quando você ouvia o barulho do portão, quem mora em casa? Você morava em casa? Alguém morava em casa aqui? Quando você ouvia o barulho do portão, você já corria direto para saber, pai, trouxe o que para mim? Era ou não era? O que você trouxe? Às vezes era um chocolate, às vezes era uma bala em si, às vezes era um doce, mas aquela expectativa passava, a promessa se cumpria. A promessa tinha se cumprido naquele momento na vida daquela criança, nas nossas vidas que era assim. E sobre isso eu quero falar, sobre a expectativa do povo de Israel que aguardava. Na Bíblia nós vemos muitos profetas anunciando a vinda do Salvador, a vinda do Messias. E eles anunciavam,
Só que eles aguardavam por muito tempo. E eu quero dizer para você, de repente você já chegou a uma certa idade e estava aguardando há tanto tempo aquela promessa se cumprir e ela ainda não se cumpriu. Mas eu digo para você, o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo, a gente programa, acha que tudo está dentro do nosso relógio. Mas, na verdade, tudo está no controle do Senhor e no controle dele está o relógio também, o tempo. E eu queria dizer para você que já o profeta Isaías anunciou, profetizando, que o Messias viria lá no capítulo 9, versículo 6, dizendo assim: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Glória a Deus. E é sobre a promessa que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre um homem que havia recebido uma promessa do Senhor, aguardou com expectativa essa promessa, e ele viu ela se cumprir na sua vida. E ela se cumpriu, eu digo para você, assim como aconteceu com esse homem que nós vamos falar hoje, assim vai acontecer com você. Ah, mas pastor, já estou com 60 anos, 70, 80, ainda dá tempo de se cumprir? Dá. Ainda dá tempo. Você está vivo, está respirando, com saúde, a promessa do Senhor, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir na sua vida. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu, lá no capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Fale conosco, Senhor, nessa manhã. Queremos e precisamos ouvir a tua voz, Pai. Precisamos ouvir a Ti e para isso nós viemos neste lugar. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos sabemos que Deus nos ama e Deus nos criou para que nós tivéssemos uma vida eterna. Só que o pecado entrou pelo mundo e nós perdemos esse direito. Só que o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso conosco, e decide, mais uma vez, colocar o plano de salvação em prática. Qual é esse plano de salvação? Enviar o seu Filho para que morresse na cruz, ressuscitasse ao terceiro dia e pudesse nos dar direito à salvação novamente. Nós temos direito à salvação eterna, mas toda a salvação é somente através de Jesus Cristo. E Ele envia Jesus Cristo. Mas só que antes disso, Ele faz uma promessa. Simeão era um homem que vivia, já tinha uma certa idade, e o Espírito Santo havia revelado para ele que antes de ele partir, antes de ele morrer, ele viria o Cristo. Ele poderia ver o Cristo Salvador de Israel. E naquele momento Jesus nasceu, o pai e a mãe, José e Maria, esperam certos dias para que pudesse levar ele ao templo, para de costume apresentar ele no templo. E naquele momento que Jesus nasceu, no dia que ele vai ser levado ao templo, o Espírito Santo, mais uma vez, leva Simeão para o templo. E quando ele chega no templo, quando ele se depara com Jesus, ele pega Jesus aos braços e levanta: Senhor, já posso partir em paz, porque a promessa do Senhor, aquilo que o Senhor havia me prometido, que eu poderia ver a salvação de Israel, está em meus braços. E ele disse mais uma vez: e essa salvação é direito de todos. Aquilo que o Senhor trouxe, aquilo que o Senhor enviou, era para direito de todas as pessoas, de todos os povos. Então, por isso que eu quero te dizer, meu amigo, eu quero te dar uma clareza. Não sei quantas promessas você já recebeu. Eu não sei quantas promessas você recebeu na sua vida do Senhor. Ah, pastor, ainda não... Alguma coisa Deus já te prometeu. Porque existe uma promessa para cada pessoa.
Existe uma promessa do Senhor para cada um de nós. Alguma coisa Deus já prometeu para você. E eu quero dizer, vai cumprir. Mas pastor, dá tempo? Dá, vai cumprir. Porque as promessas do Senhor são eternas. As promessas de Deus para cada um de nós são eternas. E às vezes a gente não consegue nem enxergar mais. Pastor, não consigo nem ver uma luz no fim do túnel que isso ainda possa acontecer. Eu digo para você, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel. O Senhor é fiel para isso. Mas existem algumas lições que a gente quer tirar desse texto. Umas lições que a gente precisa aprender com esse texto para que a gente possa colocar em prática e viver como Simeão para que as promessas se cumpram. Para que as promessas venham a se cumprir. E a primeira lição que a gente aprende nessa manhã é que para que as promessas se cumpram em nossa vida, precisamos, esperar a promessa sendo justos e piedosos como Simeão. Pastor, como é que eu faço para esperar essa promessa com tranquilidade? Faça como Simeão. Espera essa promessa sendo justo, sendo piedoso como ele. Olhando para o dicionário, vendo a palavra justo, considerado puro diante de Deus. Piedoso é uma pessoa que tem compaixão, amor ao próximo. Lá no versículo 25, ele nos deixa muito claro isso. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O que eu te digo nessa manhã, querido? Nós devemos esperar a promessa do Senhor, devemos esperar a promessa do Senhor, devemos crer que ela vai se cumprir, mas enquanto ela não se cumpre, nós precisamos ser justos aqui nessa terra. Nós precisamos ter justiça, nós precisamos ser justos e ser uma pessoa bondosa. O texto diz com muita clareza que Simeão era um homem piedoso, um homem bondoso, um homem que tinha bom coração, um homem que transmitia generosidade através da vida dele. E eu paro para a gente pensar hoje em dia, Deus nos cria, no momento que a gente nasce com o coração puro, com a mente inocente. Só que com o decorrer da vida, as coisas vão acontecendo e a gente perde um pouco aquele coração puro, aquela pureza, aquela generosidade dentro de nós. E eu falo para você, querido, é preciso que a gente tenha esse coração. É preciso que a gente mantenha esse coração como Deus nos criou, da forma que Deus nos fez. Você olha para um bebezinho, tu olha o bebê nascendo, fala assim, nossa, que pureza. A criança vai crescendo, tu fala, nossa, como está pura ainda, como está inocente. Só que com o decorrer da vida vai crescendo, essa pureza, essa generosidade, esse amor, ele vai se acabando, ele vai diminuindo. Por isso que nós precisamos voltar hoje a entender que nós precisamos ter um coração de pureza, ter um coração generoso, ter um coração bondoso com as pessoas. Hoje em dia está muito difícil, a gente vai até que pensa em ajudar, pensa em ser generoso, em ajudar alguém, e até pessoas em nossa volta tentam dizer, ele não vale nada. Outro dia eu fui tentar ajudar uma pessoa que pediu ajuda, acabei de ajudar, uma pessoa chegou perto de mim, você ajudou essa pessoa não vale nada. Eu falo, querido, ajudar o outro não depende do outro, depende do nosso coração. Ajudar outra pessoa, ser generoso com alguém, amar alguém, mostrar gestos de amor e generosidade, não depende do que o outro é, depende de como está o nosso coração. Depende de como a gente está. Então a gente precisa voltar a essas origens, voltar a ter um coração generoso com o Senhor, voltar a amar as pessoas, olhar as pessoas com mais carinho, com mais generosidade. Por isso eu quero te dizer, irmão, ainda dá tempo, precisamos ter esse coração do Senhor, ter um coração piedoso, olhar para as pessoas em si e começar a entender as necessidades do outro. Quanto mais tempo a gente vive, quanto mais tempo a gente passa, mais infelizmente a gente olha só para o nosso umbigo. Se está tudo bem comigo, está tudo bem. Não, se não está bem com as pessoas em nossa volta, não está bem para a gente também não. Se não está bem com as pessoas em nossa volta, não pode estar bem conosco. A gente precisa se compadecer. A gente precisa olhar para o outro, olhar em volta e ver que existem pessoas precisando de ajuda. E eu não estou falando financeiro, estou falando de ajuda de carinho, afeto, amor, um abraço. Às vezes o que a pessoa precisa é um abraço. Às vezes o que a pessoa precisa é um bate-papo, um cafezinho, aquele bolinho de fubá com goiabada, diga glória a Deus. Aquele bolinho de fubá de tarde, aquele bate-papo. O que a pessoa precisa às vezes é isso. E às vezes a gente para olhar, fala que generosidade é só dinheiro, é só ajuda financeira, é só... Não. Amor e generosidade é muito mais ação. A gente fala assim, pastor, eu amo, eu estou com o coração cheio de amor. Beleza.
quanto você transmite isso? Quanto você exporta isso para alguém? O quanto você dedica seu tempo para alguém? O quanto você faz isso? Porque amor é muito mais ação do que sentimento, não é? Falar que ama é muito fácil, mas o amor de verdade a gente só consegue reconhecer nas atitudes. Reconhecer no seu dia a dia. Ah, fulano, eu amo. Se tanta gente, aqui tem tanta gente amorosa, que eu sei. Tanta gente que dedica por alguém, ajuda alguém, ajuda em oração. Às vezes é só o que a pessoa precisa é só um ombro para chorar. É ou não é? Às vezes o que a pessoa está precisando naquele momento é só um ombro para chorar. E você vai ser esse ombro. Você vai ser essa pessoa generosa. Você vai ser essa pessoa que vai ter esse coração amoroso e dedicar pelas pessoas. Amém? Vou para o segundo. Mas para que as promessas se cumpram em nossa vida, precisamos, 2, estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Precisamos estar sensíveis, porque lá no versículo 26 diz: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver a Cristo do Senhor. Quem foi que revelou a promessa para Simeão? O Espírito Santo. Por isso que nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E eu te pergunto aqui com muita clareza, olhando assim nos seus olhos e vocês olhando aqui nos meus olhos verdes. Da fé, gente. Qual foi a promessa que Deus te fez? Qual foi a promessa que Deus te fez que ainda não se cumpriu? Porque, como nós sabemos, Deus tem promessa para cada um de nós. Tem ou não tem? Deus tem promessa para cada um de nós. Pastor, eu não sei que promessa é essa que Deus me fez. Pastor, eu não tenho promessa nenhuma que Deus tenha me feito. Digo para você, Deus te fez, você que não ouviu. Prometer, Deus prometeu. Você que talvez não está sensível à voz do Espírito Santo para ouvir aquilo que Ele te prometeu. Pastor, como é que eu faço para eu estar sensível à voz do Espírito Santo? A hora que Ele falar, eu saber que Ele falando comigo, intimidade. No momento que você tem intimidade com o Espírito Santo, você tem intimidade com Deus, que você separa o seu tempo para Ele, você consegue ouvir a voz dEle independente do lugar que você esteja. Porque às vezes Deus quer falar com a gente que não para ouvir. Muitas vezes a gente faz aquela oração hoje em dia, não sei se tu lembra, aqui ninguém faz isso não, em nome de Jesus. Você vai lá, tira o tempo de oração, eu vou orar, Senhor. Aí você vai lá e começa a orar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero saúde, prosperidade, eu quero amor, Começa a pedir. Momento que Deus vai falar contigo, eu falo, agora eu vou falar, você fala, amém, Senhor, fica com Deus, um grande abraço. A gente tem essa dificuldade de parar para ouvir o Senhor. Tem ou não tem? A gente só quer pedir. Fala lá, chega lá, derrama nossas lágrimas, fala, mas na hora que Deus quer falar, a gente vai embora. A gente sai andando. Então, por isso que eu digo, querido, você precisa buscar intimidade. Quando você tem intimidade, você ouve a voz em qualquer lugar. Você pode estar no seu carro, você pode estar na condução, você pode estar em casa, em qualquer lugar, você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Vou te dar um exemplo aqui. Quem tem neto aqui? Tem netinho? Quem ama o netinho, diga eu. Nem todo mundo. Vou tentar de novo. Quem ama o netinho, diga eu. A pala em casa é um negócio de louco. Olha, minha mãe com meu filho é coisa de louco, assim. Eu fico zoando que eles ficam brincando o tempo todo. Eu falo, rapaz, parece ter o patati e patatá os dois. Para cima e para baixo. É ou não é, filho? Apaixonado pela avó dele. Deixa eu fazer um exemplo para você. Você está aqui, estamos aqui agora. Se o teu netinho chorar lá fora agora, você sabe ou não sabe que é ele? Se ele gritar assim, vovó, você sabe ou não sabe que é ele? Mas você não está vendo. Ele não chamou seu nome. Ele só gritou vovó. Por que você sabe? Porque você tem intimidade. Que você passa tempo com ele. Passa ou não passa? Você tira tempo com ele, você passa tempo junto com ele. Então, como é que eu faço, pastor, para ouvir a voz do Espírito Santo, a hora que ele for me revelar a promessa, aquilo que ele já me prometeu? Tire tempo com ele. Gere intimidade com ele. A hora que ele falar, pode ter um montão de gente falando, você vai falar assim, é ele que está falando aqui, ó.
É Ele que tem me prometido, é Ele que tem falado comigo. Então, a segunda coisa que nós precisamos buscar é intimidade com o Senhor. Quando você tem intimidade com Ele, irmão, pode passar qualquer coisa. Outro exemplo, até falei isso outro dia. Quando eu era garoto, eu gostava de jogar muito futebol, né? Não parece não, mas eu gostava. Aí eu ia para o campo jogar bola. Jogava bola, o campo era distante e tal. Meu pai chegava do trabalho. Não sei se já aconteceu isso com vocês, se vocês já fizeram. Meu pai chegava do trabalho, era hora de eu ir para casa. Ele aparecia no portão e dava um assovio. Sério, tão alto que eu podia estar no campo jogando bola. Tipo assim, de cara pro gol, para chutar pro gol. Eu dominei a bola, ia fazer o gol, quando a perna ia para trás, meu pai assoviava. Eu largava a bola na hora. Ia embora para casa voado. Não é que isso, cara? Como é que sabe que é seu pai? Intimidade. E não estava enxergando, era ruas depois, mas eu, através do assovio dele, eu conseguia saber que era ele que estava me chamando. Intimidade. Busque intimidade com o Senhor. Você pode estar fazendo qualquer coisa. Pastor, eu estou ocupado. Pode estar fazendo qualquer coisa que Ele vai te revelar, Ele vai falar com você. Amém? Terceiro, mas para que as promessas do Senhor se cumpram em nossa vida, precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. No versículo 27 diz assim: movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo e encontrou a promessa que esperava. O que tem movido a sua vida hoje, meu amigo? O que tem movido a sua vida nos dias de hoje? Será que você tem sido movido pelo Espírito Santo? Ou você tem sido movido pelas coisas terrenas? O que tem movido você ainda? Precisamos ser movidos por Ele, levados por Ele. Primeiro nós precisamos ouvi-lo, sim ou não? Depois nós precisamos ser levados, conduta, movido pelo Espírito. Não adianta a gente somente ouvir, a gente precisa obedecer. Quanto de obediente a gente é hoje ainda? O quanto obediente ao Senhor a gente tem vivido? Às vezes a gente ouve até o que o Senhor quer de nós. O Senhor diz para você: olha, eu preciso que você faça isso, você faça aquilo, que você vá até o lugar, preciso que você fale com tal pessoa. E a gente, muitas das vezes, ouve até e não consegue obedecer. A gente precisa obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. A gente precisa ser pessoas obedientes do Senhor. Você tem que escolher aquilo que tem movido você. O que você tem ouvido para te mover? Às vezes a gente quer realmente obedecer ao Senhor, mas as coisas terrenas acabam nos atrapalhando. O tempo que às vezes a gente perde na televisão, olhando no celular, alguma coisinha, acaba nos atrapalhando. O que a gente tem visto? O que a gente tem alimentado nossos olhos? O que a gente tem alimentado nossos ouvidos? Isso tem nos movido. A gente se move pelo aquilo que a gente é alimentado. Se você tem se alimentado com coisas que não são beneficiárias da sua vida espiritual, não tem te ajudado. A gente precisa obedecer. A gente precisa ser movido por Ele. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, lá em Gênesis 12, para Abraão sair da terra, dele ir para uma terra que ele indicaria, Deus no começo não disse para ele para onde seria, ou disse. Só disse assim: vai, sai da tua terra, da sua parentela, larga essa vida aí que você tem boa, você vai para uma terra que lá eu vou te indicar. Abraão decidiu obedecer. Ele podia ou não podia querer falar: vou nada, eu tenho uma vida tranquila aqui, eu tenho uma vida boa, meu pai tem riqueza, meu pai tem tudo aqui, eu vou sair daqui para um lugar que eu nem conheço, que o Senhor não quer nem me dizer para onde é. Mas não, Abraão decidiu obedecer. Abraão decidiu obedecer e pegou tudo que ele tinha, que ele podia, e começou a caminhar. No meio do caminho, Deus disse: olha, é aqui, ó, é esse lugar que eu tenho para você. Mais uma vez nós paramos para ver um exemplo de pessoa que foi movida pelo Espírito. Abraão recebeu uma ordem, saiu da sua casa, deixou a sua parentela, a vida que vivia, e começou a caminhar, até o ponto de dizer: ó, é esse lugar que eu tenho preparado para você e para a tua descendência. Farei de você uma grande descendência. Farei de você uma grande nação. E por isso que eu digo, vale a pena obedecer.
Se ele tivesse continuado lá, debaixo da asa do pai dele, ele viveria tudo que ele viveu? Não. Deixaria de viver muitas coisas, e assim é cada um de nós. Por falta de obediência, deixamos de viver muitos milagres. Por falta de obediência, deixamos de ver muitas maravilhas. Por falta de obediência, deixamos de viver aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso que, independente do que aconteça, obedeça à voz de Deus. Se Ele mandar você fazer, faça. Se Ele mandar você ir, vá. Mas, pastor, é uma loucura. O Senhor vai te garantir. O Senhor garante. Se Ele envia, Ele garante. Se Ele manda você ir, Ele vai sustentar você. Então, que nessa manhã a gente possa obedecer a Deus, mesmo naquele momento que a gente não consiga enxergar a solução, mas que a gente obedeça a Ele. Amém? Quarto, para terminar, mas para que as promessas se cumpram em nossa vida, precisamos ter fé, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não importa o tempo. Versículo 29 e 30 diz: assim como prometeste, agora já pode despedir o teu servo, pois os meus olhos já viram a sua salvação. Não importa o tempo, querido. Não importa, pastor, eu era adolescente, Deus falou uma coisa comigo, até hoje não se cumpriu. Ainda dá tempo de se cumprir. Ainda dá tempo de se estabelecer isso para a sua vida. Se você deu ouvido à voz dele, se você ouviu a voz do Senhor, se você obedeceu aquilo que Ele mandou você fazer, você pode aguardar. Você pode aguardar com fé. Mas não perca a fé, não. Muitas vezes a gente perde a fé no meio do caminho. A gente perde a fé no meio da caminhada. Ah, pastor, já tem 40 anos isso, até agora nada. Continue crendo. Continue confiando. Continue acreditando que Deus vai cumprir na sua vida. Que Deus vai fazer aquele milagre que você já não esperava. Às vezes você ora por alguém que você quer que se converta, que aceite Jesus, já tem um tempão. Eu já estou orando pelo meu filho, pastor, há vários anos, até hoje ele não se converteu. Creia que ele vai entrar por essa porta, vai ajoelhar de frente ao altar e você vai poder celebrar o Senhor por causa disso. Creia nisso. Ah, pastor, ainda continue crendo. Ah, mas eu vejo meu filho, quanto mais eu oro, mais ele se afunda na bebida, mais ele se afunda na perdição, mais ele não está aqui. Continue crendo. Continue confiando. Outro dia eu vi uma história de uma irmã que, não sei se vocês já viram, uma pastora foi visitar uma igreja, foi pregar em outro lugar, a irmã foi receber ela no aeroporto, chegou lá: olha, você precisa conhecer meu marido. Meu marido é aquela pessoa de Deus, abençoada. Aí ela falou: não, beleza. Ela pegou a pastora no aeroporto, levou até a igreja, a pastora pregou, falou: à noite você vai jantar lá em casa para conhecer meu marido. A pastora: ô, glória, já garantiu a janta de hoje. Beleza, acabou o culto, ela chegou na pastora e falou: olha, vamos lá para casa, só me deixa pegar a Bíblia ali na primeira cadeira. Ela foi lá, pegou uma Bíblia na primeira cadeira, voou ela com 2 Bíblias para casa. Aí está lá no meio do caminho, pá, conversando com a pastora: chega lá, você vai conhecer meu marido, um homem de fé, um homem de Deus abençoado. Aí, beleza. Quando ela chega na casa da irmã, a irmã fala assim: marido, vem conhecer a pastora. Ele estava no quarto. Aí daqui a pouco ele vem, saindo do quarto, assim, balançando. Não conseguia nem parar em pé. Aí daqui a pouco ele foi estender a mão para apertar a mão, ela quase não consegue apertar a mão, de tão trêbado que ele estava. Aí a pastora olhou para a irmã assim e falou: pastor, esse aqui é esse homem de Deus que eu te falei. Esse é aquele marido que eu te falei, que é um grande homem de Deus. Ela falou: é. E vou dizer mais para a senhora: todo domingo, quando eu vou para o culto, eu já deixo a roupa dele passada, passo a roupa dele, penduro no cabide e falo assim: amor, estou indo para o culto, a roupa está passada, te espero lá. E outra, eu pego a Bíblia dele, levo e guardo o lugar do meu ladinho, para a hora que ele vir, já tem o lugar dele reservado. Não conheço essa pessoa, mas eu creio que Deus já cumpriu isso na vida dela. Eu creio que Deus já cumpriu. Mesmo ele olhando para o marido daquele jeito, fala assim, todo mundo olharia e fala assim: não, pelo amor de Deus, você é um bêbado. Mas ela não, ela olhava o marido como um homem de Deus. Profetizava sobre a vida dele, crendo que independente do tempo que passasse, uma hora isso ia se cumprir. Uma hora essa promessa de Deus ia cumprir sobre a vida dela. E digo para você, já deve ter se cumprido.
pela fé que aquela mulher tinha, de levar a Bíblia, passar a roupa, cara, a gente faria isso? A gente não faria isso, a gente iria para a igreja e falar assim, fica aí, seu bêbado. Mas ela não. Ela ia, guardava o lugar, passava a roupa. Todos os domingos ela fazia isso. Mas com certeza essa promessa já se cumpriu sobre ela. E para terminar, acho que eu já passei até da minha hora, eu tenho uma ótima notícia para terminar. Eu comecei com boa notícia, e vou terminar com boa notícia. 5. Qual é a boa notícia? Está no versículo 30 e 31. A promessa de salvação é para todos. Muitos achavam que essa promessa de salvação era só o povo de Israel. Esse texto nos diz com muita clareza que a promessa de salvação é para mim e para você. Para todos nós. Versículo 30 e 31 diz assim: porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste para todos os povos. Sabe o que significa todos? Todos. Todos nós. Todos nós temos direito à salvação. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai a não ser por... Então eu quero dizer para você, meu amigo, você tem direito à salvação. Você tem direito a que você possa ter uma vida eterna com o Senhor. Mas através desse que foi enviado, e aquele dia Simeão pôde levantá-lo ao céu e celebrar que a promessa tinha se cumprido. Eu quero dizer para você, meu amigo, se ainda existe promessa que não se cumpriu, eu quero estar junto com você, receber notícia dessa promessa que se cumpriu a partir desse dia. De repente você já não cria mais, mas já voltou a crer hoje. De repente você já não acreditava mais, mas voltou a acreditar a partir desse dia. Esse é o dia que vai ser o marcante. Marca na tua agenda. Tem agendinha aí? Você tem agenda ainda? Tem agenda no celular? Marca lá. Fala assim, hoje eu voltei a crer. Hoje eu voltei a acreditar. Hoje eu voltei a acreditar que as promessas ainda vão se cumprir na minha vida.